Bem-vindo a mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. É com muita alegria que nós chegamos mais uma vez até a sua casa com a Palavra de Deus. Na mensagem de hoje nós vamos voltar lá para Êxodo, capítulo 16. Vamos ver o momento em que Deus manda o maná no deserto para o seu povo que se queixava com saudade da comida do Egito. Vamos ver o que é que Deus nos ensina sobre o suprimento diário das nossas necessidades. Nossa oração é que Deus fale profundamente com você e com a sua família. Preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Sombra das suas asas, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a se identificar com alguns personagens bíblicos, começa a achar algumas semelhanças, alguns episódios da vida começam a aparecer com algumas coisas que a gente já viveu ou a gente já passou, e no meu caso, como não poderia deixar de ser,
Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Como eu ia falando, no meu caso, como não poderia deixar de ser, eu acabo me identificando muito com Moisés. Afinal de contas, ele era aquele que é pesado de língua. É aquele que não conseguia falar muito bem e precisava de alguém para ajudá-lo no seu ministério, na sua missão e no seu trabalho ali. Nessa semana eu tive uma experiência bem parecida com algumas que Moisés já teve, né? Não somente por causa da gagueira, mas o nosso irmão Aloysio e a nossa irmã Nisete nos cederam a sua casa lá em Barra de Camaratuba para levar um grupo aqui da igreja, e dias de muita chuva, então a gente ficava naquela de ensaiar ir para a praia e não poder ir para a praia por causa da chuva. Eu sei que em um dos momentos a gente estava procurando o que fazer e decidiu ir da casa deles até a Barra, pela beira da praia ali, pela areia, debaixo da chuva, com a maré cheia. E o começo não é tão longe, mas é um pessoal meio destreinado, eu brinco com eles. Só que no começo estava todo mundo muito empolgado, muito afim de ir, brincando, rindo, se divertindo. Daqui a pouco tinha um trecho tão estreito que você tinha que esperar a onda recuar para poder você passar correndo, se não quisesse ser pego ali por uma onda muito forte que jogava você sobre as pedras. Então, era a parte mais aventureira do passeio. E eu sei que nessa hora teve uma das meninas que passou no tempo errado, a onda veio e levou o óculos. E o óculos dela perdeu-se ali no mar. Daqui a pouco, mais 30 metros na frente, estava parte da turma já se queixando porque que tinha saído. Olha aí, pastor, foi tirar a gente de casa, debaixo da chuva, na areia, a maré cheia. Eu me senti Moisés e o povo murmurando no deserto, literalmente, com dificuldade de fala, e aquela multidão me xingando atrás porque eu tinha tirado eles de casa para ir para a Barra de Camaratuba. Até então eu estava orando a Deus sobre qual era a mensagem que Ele gostaria que eu trouxesse para a igreja nessa noite. Nessa hora eu achei. Queria que vocês abrissem, por favor, a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 16. E nós vamos ler todo o capítulo. Êxodo capítulo 16. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar a projeção aqui na lateral da plataforma. Diz assim a palavra de Deus: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar? Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra.
Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem em sua tenda. Assim os fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhia-nos, pois, manhã após manhã, cada um quando podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Os que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardando-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenaram, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás 1 gomer e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele 1 gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho, para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do éfa. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos porque o Senhor fala conosco hoje, por meio da Sagrada Escritura inspirada pelo Senhor mesmo. Que o Senhor possa nos levar à transformação e à semelhança do teu Filho Jesus, com aquilo que nós vamos ouvir essa noite. Usa o teu servo, apesar das minhas limitações. Pai, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O livro do Êxodo é um livro do sofrimento de Moisés. Moisés recebe ali a missão de levar aquele povo que estava há 430 anos cativo na terra do Egito, até a terra prometida. Foram 430 anos em que aquelas pessoas se lamentavam por estar em terra estrangeira. Todos os dias, algum grupo de irmãos devia se reunir e orar, clamando a Deus que intervisse naquela história e trouxesse libertação àquele povo. Conforme eles cresciam em número, aumentava a opressão e a perseguição ao povo de Israel no Egito. Lembra que eles chegaram lá com a família de José há muitos anos atrás, só que eles cresceram, tomaram conta daquele lugar e se tornaram uma grande nação dentro de outra nação. Então eles eram um problema para os egípcios, mas os egípcios não podiam abrir mão da mão de obra que eles representavam na economia do Egito. E acontece que eles começam a crescer e a própria política egípcia, apesar de precisar desse povo, começa a cada vez mais oprimir e dificultar a vida do povo de Israel. É nesse contexto que surge esse homem de língua pesada, lembra, e todo mundo aqui deve lembrar um pouco dessa história, pelo menos se não lembra, deve ter visto na Record, que é esse homem de língua pesada que nasce, filho de judeus, filho de hebreus,
numa época em que era proibido você ter filhos homens. Se você fosse hebreu, se nascesse um primogênito menino, você devia matar essa criança. Se nascesse uma criança menino, você já deveria, ali no parto, dar fim à vida dela. Você não deveria criar uma criança menino. Só que a mãe de Moisés teve aquele bebê, e a sua irmã mais velha teve a ideia de lançar ele nas águas do Nilo. Ele foi encontrado pela princesa, a filha do faraó, foi criado como um nobre naquele palácio, mas ele sabia que era um hebreu, e naquele palácio ele cresce com aquela educação, mas já na sua fase adulta, ele se reconhece como hebreu, e ele assassina um homem que estava oprimindo um dos seus irmãos, e com isso ele vai passar 40 anos exilado, até que Deus disse que ele voltasse para o Egito, porque ele ia ser o libertador daquele povo dos 430 anos de escravidão. E resumindo a história muito rapidamente, muito por cima, é assim que Moisés volta para o Egito, e aí você tem aquele episódio em que as 10 pragas acontecem para que Faraó fosse convencido de que realmente deveria deixar o povo de Deus partir, que acabou aquele tempo de escravidão de Israel em terras egípcias. E depois daquelas 10 pragas do Egito, que muitos de nós já ouvimos falar, o povo finalmente sai daquela terra. Eu imagino que esse momento em que o povo sai da terra do Egito foi um momento de festa e de celebração. 430 anos de escravidão não se esqueciam assim muito fácil. Haviam passado os 430 anos de sofrimento e perseguição. Você não era dono de você nem um segundo da sua vida. Enquanto você dormia, você continuava sendo propriedade de outro reino, de outras pessoas e de outra nação. O seu trabalho, nada que você produzia com o seu trabalho, retornava para você, ia tudo para alguém que era seu dono. Ninguém gostava de ser escravo no Egito. Por mais privilégios que alguém tivesse naquele sistema, ninguém gostava de ser escravo, porque não havia nenhum tipo de liberdade em ser escravo. E Moisés então sai com aquele povo pelo deserto, e aí entra uma outra situação nessa equação. O povo feliz porque finalmente estava livre, estava saindo do Egito, mas agora não sabia para onde ia. É como se dissesse: olha, você agora está livre aqui dessa cadeia, dessa opressão, agora eu não tenho para você emprego, trabalho, destino, tenho nada para você. Saia somente pela fé. Para aquele povo que estava no deserto, e muitos deles não tinham ainda o conhecimento real de Deus, não tinham a mesma experiência que Moisés havia tido com Deus, que Arão havia tido, que boa parte daquela congregação havia experimentado. Então, no meio daquele povo, que era uma grande multidão, era uma grande nação, haviam aqueles que estavam ali apenas porque foram libertos. E vai todo mundo para o deserto esperar um lugar que não sabe qual é. Deus só havia dito: olha, vão, porque eu estou com vocês já viram esses sinais todos que eu fiz, então vão na fé, que eu tenho uma terra prometida para vocês, e vocês lá vão constituir a nação que eu prometi lá a Abraão. E esse povo sai para o deserto, com um gago à sua frente, um intérprete do lado, que era Arão, tanto que você vê que nesse texto que a gente acabou de ler, de vez em quando, Moisés diz a Arão: Arão, diz ao povo isso, isso e isso. E Arão ia lá e dizia ao povo o que é que tinha que ser dito. Não era uma comunicação fácil. Moisés era um homem cheio de limitações, era um homem intempestivo também, mas era o homem que Deus havia escolhido para liderar o povo nessa caminhada e nessa jornada. E assim acontece, o povo vai para o deserto em direção à terra prometida. Só que se passa um pouco mais de um mês, e nós chegamos no episódio que a gente acabou de ler agora. Um pouco mais de um mês, e o povo começou a perceber que a vida no deserto não era tão fácil assim. Não é porque eles estavam libertos do Egito que as coisas agora eram somente um mar de rosas. Primeiro, se você olhar no finalzinho do capítulo 15, acontece uma grande sede. Eles estão no deserto, o risco de desidratação é iminente e é presente, e aí eles vão se queixar para Moisés: Moisés, você nos trouxe para morrer de sede aqui no deserto, faça alguma coisa. E aí eles chegam numa fonte que é chamada fonte de Mara, porque era amarga, a água não era potável, eles acham que ali vão matar a sede, a água não matava a sede porque era ruim
de péssima qualidade, e aí Deus manda Moisés ir lá, e Moisés purifica a água, e o povo toma da água e mata a sede e segue viagem. Logo depois que eles têm essa experiência de matar a sede nas águas de Mara, vem a fome. E aí, nesse momento em que o povo experimenta a fome no deserto, porque no deserto você não tinha a mesma abundância de víveres que você tinha às margens do Egito, o povo olha para trás. E tudo começa a degringolar no povo de Israel enquanto está no deserto, quando esse povo olha para trás. Essa não é a primeira vez que o povo de Israel, enquanto caminhava no seu êxodo, tem problemas de murmuração ou de descontentamento com Deus, e aí transfere esse descontentamento para Moisés e Arão. Não, você vai ver em toda a história do Êxodo que de vez em quando esse povo estava revoltado, descontente, exigindo coisas. E todas as vezes que o povo passa por isso, é quando o povo olha para trás. É como se na caminhada deles no deserto, eles parassem de vez em quando, olhavam para trás, via que a situação aqui não estava tão boa, e era olhando para trás que eles começavam um ciclo vicioso de murmuração, descontentamento e de aumento de sofrimento. Então veja que aqui nos primeiros versículos do capítulo 16, nos versículos 2 e 3, o autor do Êxodo nos mostra que toda a congregação de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E diziam: olha, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão até nos fartar. Pois você nos trouxe aqui a este deserto para matar a gente de fome, para matar essa multidão de fome. Veja que coisa engraçada e interessante acontece aqui. O povo no deserto olha para trás, para onde estava escravo, cativo há 430 anos, e olha com saudade. Diz: olha, quem nos dera o Senhor tivesse matado a gente, exterminado a gente lá no Egito. Quando a gente estava do lado das panelas de carne, a gente tinha guisado à vontade, tinha fruta à vontade e verdura à vontade. Querido, se você voltar um pouco ali para o finalzinho de Gênesis, você vai ver qual era a real situação do povo hebreu quando estava cativo. Se você achar pouco, você pode abrir os livros de história e ver como era a situação dos servos do Egito enquanto trabalhavam lá. Essa fartura que o povo aqui alega para Moisés só existia na imaginação deles. Essa abundância de carne e de víveres às margens do Nilo existiam, mas não eram para eles. Só que nesse momento que eles estão no deserto, frustrados, e só enxergam areia por todos os lados, eles olham para trás e se lamentam, porque agora eles estão longe daquelas panelas de carne. Eles fantasiam aquilo que foi, porque agora já não é mais o presente, passou, e agora as suas mentes adequam aquela saudade a um bom momento, a um período de fartura, onde eles podiam desfrutar de tanta coisa boa. Eles olham para trás e têm saudade daquilo que viveram e daquilo que experimentavam. E assim eles murmuravam. E eles murmuravam a princípio contra Moisés, mas na verdade Moisés explica para eles, aí no versículo 8, que aquela murmuração não era contra eles. Veja que Moisés diz lá no versículo 8, na segunda parte, a parte B, que o Senhor ouviu as suas murmurações, com que vocês se queixam contra eles, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. O povo começa a se queixar, não era contra Moisés e contra Arão. Em última instância, a queixa daquele povo era contra Deus. Por que é que Deus então tinha tirado eles do Egito, daquela fartura, e levado para o deserto para padecer de fome? E aí, esse ciclo de murmuração e de descontentamento torna aquelas pessoas cegas daquilo que eles estavam experimentando. Eles só conseguem olhar para trás, só conseguem se apegar ao que passou, só conseguem viver aquele saudosismo, como se tudo aquilo que era antes era tão bom, era tão maravilhoso. Ali era o suficiente, a gente podia ter morrido ali. Queridos, quando eu olho para esse momento do povo de Israel, eu não tenho como não lembrar das palavras do rei Salomão lá no Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 10, quando Salomão ensina sobre a arte de viver e diz: jamais diga,
por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Quando a gente não consegue deixar o ontem para trás, quando a gente não consegue lidar com o passado de maneira que a gente aprende com ele, tira as experiências, amadurece e segue em frente, mas a gente fica moendo com aquele saudosismo e aquela nostalgia que tantas vezes é doentia, a gente se torna prisioneiro daquilo que passou. A gente não consegue ter as ferramentas necessárias para desfrutar ou para enfrentar aquilo que nos aflige hoje. Quando nós vivemos a experiência do deserto, quando nós não sabemos aquilo que nos espera amanhã, que é o que acontece com todos nós, nós precisamos entender que o que passou, e tudo aquilo que nós vivemos são experiências que nos ajudam como ferramentas que nos amadurecem para a luta de hoje. Portanto, o povo de Israel, ao olhar para trás, poderia aprender sobre o poder de Deus que os tirou do Egito. Como aquele Deus que havia enviado 10 pragas sobre Faraó e o seu reino, iria agora lhes abandonar. Como aquele Deus que havia aberto um mar para que esse povo atravessasse a pés enxutos, agora os deixaria morrer no deserto à míngua, sem comida. Como aquele Deus que há poucos dias havia purificado uma fonte de águas amargas no oásis, iria agora deixá-los morrer de fome. Mesmo com tantas experiências vividas com Deus, esse povo olha para trás e tem saudade das panelas de carne dos outros. Esse povo não havia aprendido o que deveria ter aprendido nessa caminhada com Deus. O que acontece com o povo de Israel no deserto não é muito diferente com o que acontece com a gente hoje, não. Tantas vezes nós estamos passando por um momento mais difícil, como esse povo viveu no deserto, não há como negar que não eram tempos difíceis e de exercício constante de fé e esperança e confiança em Deus. Mas tantas vezes nós passamos por momentos assim e simplesmente agimos que nem essa gente aqui. Olhamos para a nossa história, olhamos até aqui e só conseguimos nos lamentar por aquilo que nós não temos mais. Só conseguimos olhar para trás e pensar, como era bom daquele jeito. Acontece que aquele jeito não existe mais. Acontece que o que passou, passou. O que veio foi o aprendizado. O que ficou foi a experiência. O que ficou foi aquilo que Deus ensinou até aqui. É disso que Deus quer que o seu povo faça uso, quando não conseguir enxergar o dia da manhã ou o que está diante de si, quando a gente passa pelo deserto. E aí Deus ensina isso de uma maneira muito sutil e ao mesmo tempo muito forte ao povo de Israel. Veja como aqui está entremeado nas entrelinhas desse texto de Êxodo 16, uma lição importante sobre confiar em Deus. Veja que desde o versículo 4, por favor, abra aí sua Bíblia, pode manter ela aberta aí no Êxodo 16. No verso 4, Deus, quando começa a falar sobre o maná, ele diz, olha, eis que eu vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Diariamente, para cada dia. Deus é Deus o suficiente para, se quisesse, uma vez por mês, dizer, olha gente, abram aí os alforjes de vocês, porque hoje vai chegar muito maná, guardem tudo que puderem, quando acabar eu mando mais, depois eu mando mais de novo. Não, mas Deus disse, olha, vai ser todos os dias eu vou enviar o necessário para o dia, e vocês vão colher aquilo que é necessário para o dia. Esse povo estava lá meio que precisando de proteína, de alguma coisa mais substância, e eles querem carne e pão. E é bom lembrar que o pão no Antigo Testamento não é somente o pão de trigo com glúten e que dá bucho, não. O pão é alimento. O pão é a comida. E esse povo, e aqui Deus diz que vai mandar o pão para eles. No caso, o que não é a mistura, o carboidrato.
né, que Deus iria mandar para eles. E eu acho interessante porque era um alimento tão novo que valeu a pena registrar a aparência dele. E era um alimento tão raro e tão do céu e tão único na história que Deus manda guardar num jarro, Arão, e colocar lá na Arca da Aliança, para que o povo lembre qual foi o alimento que Deus deu para eles lá no deserto. E esse alimento, ele aqui dá algumas características, né? Diz que ele chegava com o orvalho como se fosse uma geada, tinha uma aparência de escamas, algumas traduções trazem a ideia mais de glóbulos, né? Porque ele faz uma referência à semente do coentro, era branquinho e tinha gosto de bolo de mel. Se era bom, eu não sei, né? Talvez se botasse leite condensado em cima, ficasse melhor. Mas era uma coisa que o povo gostava, o povo comia bem maná. E maná quer dizer o que é isso? Era um alimento novo e o povo, quando viu, disse: o que é isso? E assim ficaram chamando o maná. E Deus manda todos os dias aquela porção de maná para aquele povo. É essa a forma que Deus decide ensinar ao povo que confiasse nele. E aí eu vejo como é interessante. Veja uma coisa. Esse povo viu os grandes sinais de Deus no Egito. Mais uma vez é importante lembrar disso. Esse povo logo veria uma coluna de fogo todas as noites, uma nuvem que o cobria e o protegia durante o dia. Esse povo passou a pés enxutos pelo Mar Vermelho, é bom sempre lembrar. Esse povo estava cansado de ver grandes sinais e grandes maravilhas, eram grandes milagres todos os dias. Só que esse povo ainda não tinha aprendido a confiar em Deus, mesmo com tantos grandes sinais e grandes maravilhas. Mesmo com todos esses espetáculos do poder de Deus, esse povo ainda não havia aprendido. Então Deus vai ensinar para eles sobre confiança numa coisa mínima, como o envio do maná diário. Uma coisa que parecia ser natural, vinha o orvalho e aparecia sobre a vegetação, aquelas escamas branquinhas que serviam de alimento para o povo, e vinha todos os dias. Só que o povo de Israel, que é muito parecido com o nosso povo de hoje, com a gente que está aqui, não entendeu essa lição logo de cara. E lembra que no versículo 19, o autor de Êxodo nos conta o que foi que aconteceu, né? Ele diz: olha, ninguém deixe dele para amanhã, para o dia seguinte. No versículo 20 diz: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bicho e cheirava mal. Eles não entenderam. Gente, vocês só podem pegar para hoje. Deus quer que vocês aprendam que o maná é para o dia de hoje. Ele é diário e vai vir todos os dias. Alguns mais espertinhos pegaram: ok, então eu vou levar 2 jarros, 2 potes grandes, porque caso Deus mude de ideia amanhã, eu tenho meu maná aqui, afinal eu estou no deserto. E aí eles guardam esse maná, e no outro dia deu bicho, apodreceu, está fedendo, está cheio. Sabe aquele tapuru que dá em comida que você esquece na geladeira e viaja? Estava do mesmo jeito quando o povo foi comer o maná no outro dia. E Moisés fica indignado. Eu imagino como Moisés não sofria com esse povo, porque era todo dia dizia a mesma coisa, e todo dia o povo pisa na bola do mesmo jeito. E eu sei que Deus disse: olha, não é assim, é todo dia. E é interessante você ver como a palavra de Deus, ela é realmente progressiva, ela vai se completando, ela vai nos dando uma visão do todo sobre como Deus se relaciona com o seu povo. Estamos falando do período do Êxodo, é o segundo livro da sua Bíblia. Mas lembre que quando Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, como é que Jesus ensina a orar sobre o pão nosso de cada dia? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É para hoje. A provisão que nós pedimos a Deus é para o hoje. E não é porque nós não devemos nos preparar para o futuro. Não é porque nós devemos ser irresponsáveis. Mas é porque Deus quer que o seu povo aprenda a confiar na sua provisão para hoje. Porque não adianta eu ter grandes celeiros com mantimentos guardados. Porque se Deus não preservar o mantimento, não vai ter amanhã, não tem segurança. Não adianta eu ter todo equipamento de segurança numa casa, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Deus constantemente está tentando ensinar para a gente, de que não adianta a gente confiar na gente, que se não for Ele, a gente não é nada. Nós somos um monte de gente iludida, achando que consegue conseguir coisas pelos seus próprios méritos.
Então, se eu for disciplinado, se eu for esforçado, se eu estudar, se eu for precavido, se eu tiver uma boa noção de educação financeira, tudo isso é importante. E Deus usa esses meios. Mas não é isso que garante nada para a gente. E é isso que Deus queria ensinar para o povo. Olha, não depende de vocês. Não guardem. Porque aqui no deserto vocês vão aprender a desfrutar de mim a cada dia. O maná vai ser dado diariamente. E no mesmo sermão que Jesus ensina a orar e nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje, Ele aprofunda ainda mais essa verdade. Veja o que é que Ele diz no capítulo 6 de Mateus. Pode abrir sua Bíblia lá, por favor. Larissa vai abrir ali também. Dos versículos 25 a 34. Mateus, capítulo 6. Como vocês podem ver, praia na chuva traz algumas consequências. 6, a partir do versículo 25 ao versículo 34. Logo depois que ensina a orar pelo pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje, Jesus ensina para os seus discípulos: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que as necessidades, que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A lição começou a ser dada no Êxodo, foi concluída por Jesus, e nos diz: olha, aprende a confiar, aprenda a não ser ansioso, aprenda a lançar sobre Cristo toda a sua ansiedade. É Deus quem dá o maná todos os dias, aprendam isso. Nessa história do maná, lá em Êxodo capítulo 6, Jesus ensina todos os dias eles saírem para colher o maná, mas ele dá uma outra lição a esse povo, ensina um outro princípio, enquanto ele ainda estava no deserto. Veja que Deus ensina para eles: olha, colham por 6 dias, mas tem um dia que vocês não vão colher. Entendam uma coisa: cada coisa tem seu lugar. Na vida existem prioridades. Então entendam que vocês têm 6 dias para trabalhar e para correr atrás do seu sustento, para recolher o maná. Mas saibam que no 6º dia eu vou dar dobrado. E aí ele fala sobre isso no longo trecho do capítulo, que vai do versículo 22 ao versículo 30. Ele fala: então vocês colham dobrado na sexta-feira, digamos assim, na véspera do sábado, vocês recolham o dobro, porque no sábado, o sábado é de Deus, vocês não vão colher e eu não vou mandar. É o único dia que a comida não vai estragar. Vocês vão guardar e não vai dar bicho, não vai dar bolor, não vai dar tapuru, podem ficar tranquilos. O povo, mais uma vez, muito obediente que era, foi colher maná no sábado. Disseram para Moisés, e Moisés ficou mais uma vez indignado: como é possível? E aí foi o próprio Deus que disse: quando é que esse povo vai aprender a guardar os meus mandamentos? Isso foi uma das primeiras vezes que Deus é duro com essa teimosia desobediente do povo de Deus.
Mas veja como é interessante que Deus diz, olha, todos os dias vocês vão poder colher o maná, mas saibam de uma coisa, vocês têm que saber separar as coisas, têm que saber priorizar na vida de vocês. Isso que vocês chamam de vida, sou eu que dou a vocês. Isso que vocês correm atrás 6 dias por semana, quero que vocês entendam que sou eu que dou, sou eu que ministro para vocês esse maná. Mas para que vocês lembrem disso, e não se acostumem a todo dia ter, eu vou dar mais um dia que não vai vir maná, mas vocês vão saber que fui eu quem deu esse maná. E esse dia vocês vão dedicar para mim, porque vocês têm que lembrar quem é que dá para vocês a provisão os outros 6 dias. A gente acostumou a entender que na nova aliança o mandamento do sábado é um mandamento relativo, né? Cada um tira o seu dia para o Senhor, né? E aí cada um adapta esse dia do Senhor à sua própria realidade. Quando a gente vê o princípio do dia do Senhor, a gente precisa olhar para ele com um pouco mais de seriedade. Esse é o dia que nós separamos, sim, de fato, para o Senhor. A igreja de Cristo separa o domingo, por isso nós temos culto pela manhã e à noite, a gente entende que a gente tem um tempo com a família, mas dedicamos esse dia para o Senhor, porque a ideia é que a gente realmente pare de lutar com as nossas próprias forças, achar que nós vamos conseguir aquilo que nós precisamos com o nosso próprio esforço, paremos e dediquemos um dia em louvor, adoração e gratidão a Deus. É o dia que nós reconhecemos que é Deus quem nos sustenta os outros 6 dias. Cada coisa em seu lugar. Portanto, aprenda, e aí eu falo como se falasse para o povo de Israel, aprenda a colocar Deus no devido lugar na sua vida. Por isso que é importante a disciplina de separar um dia para o Senhor, porque é o dia que nós priorizamos Deus, nós lembramos que é Deus quem sustenta, quem mantém e quem provê, todos os outros dias. Ele queria que o povo, enquanto estava no deserto, nesse período formativo de sofrimento, aprendesse desde já a guardar o devido tempo dele, aquele tempo que é prioridade, é organizar as coisas. Mas Deus está comigo todos os dias da minha vida, amém. Mas Deus quer que a gente lembre disso num dia especial. Deus quer que a gente separe sim um tempo que é para Ele, um tempo que é exclusivo, porque é assim que a gente lembra que é Ele quem está conosco todos os outros dias. O povo precisava aprender isso no deserto. A gente precisa aprender sobre isso hoje. Finalmente, quando nós olhamos para a experiência do povo e o maná no deserto, não há como não lembrar do dia que Jesus falou sobre esse dia. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia mais uma vez não, pela primeira vez, no Evangelho de João, lá no capítulo 6, a partir do versículo 32. João 6, a partir do verso 32. Diz assim: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O povo no deserto aprendeu que Deus dava o pão que matava a fome para aquele dia. O povo no deserto aprendeu que todos os dias Deus iria prover as suas necessidades físicas. Você vai ver no capítulo seguinte que mais uma vez Deus manda água para aquele povo no deserto. Todos os dias Deus manifestava a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia sobre o seu povo. Jesus, algumas centenas de anos depois, diz: olha, tudo aquilo que aconteceu no deserto apontava para mim, porque eu sou o pão da vida. Quem come de mim não precisa de alimento todos os dias, porque tem alimento para a eternidade. Quando a gente aprende que Deus nos sustenta todos os dias, quando nós aprendemos que é Deus quem provê, aprendemos a confiar em Deus, nós finalmente encontramos Jesus Cristo, que é aquele que nós depositamos todas as nossas esperanças, toda a nossa
confiança, toda a nossa certeza. Nós finalmente, ao invés de olhar para trás, como aquele povo no deserto, olhamos para o alto e entendemos e recebemos Jesus como o pão da nossa vida. Aquele pão que é suficiente para hoje e é suficiente por toda a eternidade. Veja como é bonito o fato que Deus nos ensina desde o mais elementar e vai ampliando esse conhecimento até que sacia a necessidade primeira e última da nossa alma, até que preenche o vazio da nossa existência. E aí nós olhamos para Jesus Cristo como o pão da nossa vida, que se oferece em sacrifício por amor de nós, que paga o preço do pecado, do nosso pecado, é morto naquela cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia e garante para cada um de nós suprimento eterno. Queridos, essa história é muito mais do que um monte de analogias. Essa história é uma história que tem a ver comigo e tem a ver com você. Tem a ver com pessoas que estão constantemente insatisfeitas com aquilo que vivem hoje, que estão sempre olhando para trás e não aprenderam ainda aquilo que Jesus quis ensinar. Pessoas que precisam aprender que Jesus supre a nossa necessidade de hoje, diariamente, para o dia de hoje. Pessoas que precisam aprender que necessitam separar o tempo de Deus e priorizar Deus nas suas vidas. Pessoas que precisam aprender que Jesus é tudo o que nós necessitamos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele é o meu bom pastor, não temerei mal algum. Ele é o pão da vida, Ele é a água que mata a sede eterna. Às vezes nós estamos correndo atrás do vento, como dizia Salomão, achando que estamos fazendo uma boa vida ou construindo um bom futuro, e esquecemos o que Jesus é para nós hoje. É essa a mensagem que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. De nada adianta correr atrás do vento, se não for Deus, que for o nosso provedor diário, o Senhor da nossa vida, o pão da nossa alma. Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Logo em seguida nós vamos cantar um louvor, mas eu queria que você pudesse orar comigo, respondendo a Deus a esta mensagem. Pai, nós te louvamos, porque sabemos que apesar de sermos tão limitados, pecadores, não conseguirmos tantas vezes enxergar 1 centímetro à frente do nosso nariz, o Senhor nos ama, e a tua misericórdia abunda sobre nós, e a tua graça também está sobre cada um de nós. Pai, sabemos que tantas vezes nós não conseguimos viver o dia de hoje sem olhar para trás, sem nos lamuriar, sem sermos murmuradores. Tantas vezes nós temos esquecidos de proteger o nosso coração com a gratidão, com a confiança de que o Senhor é que é o Senhor da nossa vida. Pai, tantas vezes nós temos achado que podemos garantir por nós mesmos o nosso sustento, o nosso futuro, a nossa vida, o nosso bem-estar, a segurança dos nossos entes queridos. Mas, Pai, nós nos achegamos diante do Senhor sabendo que todo o trabalho é Teu, que nós somos apenas filhos Teus que podem confiar no Senhor que tem o melhor para nós. Às vezes esse melhor se manifesta em dias de deserto, mas sabemos que podemos confiar no Senhor mesmo em dias de deserto. Que o Senhor possa nos dar a capacidade de olhar para o alto, de reconhecer em Cristo tudo aquilo que é suficiente para a nossa vida, que possamos reconhecer em Jesus o pão da nossa alma, que mata a nossa fome definitivamente. Que o Senhor possa nos ajudar como Teu povo, a cada dia a amadurecer no Senhor, a ser mais aquilo que o Senhor espera de nós. Ser com a Tua igreja, Pai. É assim que nós te oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. A IP Tambaú realiza cultos todos os domingos às 9 da manhã e às 18 horas da tarde. Você pode ter acesso a todos os nossos vídeos com todas as nossas mensagens no nosso canal no YouTube. É só se inscrever lá que você vai ser notificado todas as vezes que a gente subir um vídeo novo. É só procurar IP Tambaú Oficial. Você também pode ter acesso a todo o nosso conteúdo na nossa fanpage no Facebook. Lá em /IP Tambaú você encontra mais informações também sobre a igreja. E se você quer saber ainda mais sobre a IP Tambaú, vai lá em iptambaú.org.br e lá tem todas as informações sobre a nossa igreja. Agora, se você já conhece tudo que queria saber em casa e quer nos fazer uma visita aqui presencialmente, vem no nosso endereço, Avenida Geraldo Costa, número 382, Manaíra. É só entrar em contato que vai ser uma alegria poder receber você aqui conosco. Deus abençoe você e a sua família e dê uma semana debaixo da sua graça.